Muito boa noite, pessoal. Nós vamos falar hoje sobre a Era Vargas. O que foi a Era Vargas? Porque até hoje nós estudamos o período que Vargas ficou à frente da presidência da República. Qual foi a importância de Vargas para a história do Brasil, né? Quais foram os trabalhos que Vargas fez no Brasil que, de certa forma, mudou a vida do povo brasileiro e faz com que ele seja lembrado até hoje como um dos melhores presidentes da história que o Brasil já teve até hoje no seu período republicano-democrático que começa em 1889, né? Quando nós vamos ter aí a abolição da escravatura em 88 e a proclamação da República em 1889, né? Que aí começa, vamos dizer, o período republicano da história do Brasil. Antes nós tínhamos um período imperial, onde nós tínhamos um monarca, né? Que o último monarca que a gente teve no Brasil foi Dom Pedro II, né, que esteve à frente do Brasil com sua filha, a princesa Isabel, por exemplo, para quem não recorda, que houve a abolição da escravatura. A partir de então nós vamos ter aí a República, chamada República Velha, que é um período anterior a Vargas, que vai começar esse período a partir de 1930, a Era Vargas, né, já antecipando para vocês. E esse período anterior é chamado de República Velha, onde a gente vai ver uma movimentação na presidência da República que é chamada de uma república ou uma política café com leite, onde nós vamos ver a alternância de presidentes da República, ora de Minas Gerais, outrora de São Paulo. E aí essa alternância dos poderes na chamada República Velha, que vai de 1889 até 1930, ela vai ser conhecida como política café com leite, né? Ou essa alternância de poderes entre, como eu disse, um candidato de Minas Gerais e na outra eleição apoiar o de São Paulo. Dessa eleição apoiar o de Minas Gerais, na outra de São Paulo. Ficavam só revezando. Até que em 1930 começa um outro momento da história do país, uma nova forma de fazer política, né? Surgindo novos nomes, né? E nesse momento surge o nome de Getúlio Vargas, que era um candidato gaúcho, ele que fazia parte também do corpo do Exército, e outros interesses naquele momento se faziam presente. Quebra-se aquele acordo, aquela coisa de ficar revezando no poder só entre membros de São Paulo e de Minas Gerais. Há um desacordo entre os políticos mineiros e essa ala também de São Paulo. Quebra-se, esse grupo mineiro se une com alguns também descontentes da Paraíba e do Rio Grande do Sul, tendo a figura, a liderança de Getúlio Vargas, e agora eles montam o que nós vamos chamar de uma tomada de poder, uma revolução que, para os militares, eles fizeram foi necessário uma intervenção militar, tal como os de 1964 na ditadura militar, eles entendem que foram uma revolução, quando nós sabemos que foi um golpe do Exército. Também em 1930 houve um golpe, uma tomada de poder por grupos que tinham o líder à frente, Getúlio Vargas, né, que com a eleição, houvendo a eleição de Júlio Prestes, né, por um grupo de São Paulo, e tendo também na outra chapa, Getúlio Vargas, à frente da oposição de Minas Gerais, da Paraíba e do Rio Grande do Sul. Getúlio Vargas perdendo a eleição para Júlio Prestes, eles vão acusar que houve fraudes nessa eleição, por isso o resultado não é válido. E aí junta-se aos comandos do Exército e toma o poder em 1930. Né? De certa forma, existe o palácio do governo estava no Rio de Janeiro, as forças chegam, de certa forma, armadas e tomam o poder de fato. E começa então um período chamado de Era Vargas. No primeiro momento esse governo é chamado governo provisório, porque de certa forma não foi por via democrática do voto popular, portanto esse governo não pode ser considerado constitucional. Lembrando que a Constituição é a lei maior de um país, que rege as normas como tem que ser. Lembrando que o nosso país começa um período republicano democrático em 1889. E aí nesse momento há uma quebra. Nós vinha tendo eleições, mesmo que houvesse acordos, mas era uma eleição votada pelo povo, e quem ocupava a presidência era aquele que ganhava as eleições. E nesse momento agora, inconformado, eles tomam o poder, e nós vamos ver outro momento diferente,
Getúlio Vargas vai se consolidar no poder de 1930 até 1945, de 1937 até 1945, vamos ter um período mais duro desse governo de Vargas, que vai ser conhecido como Estado Novo, né? Então nós vamos ver que em 1932 eles tomam o poder em 30 e começa em 32 uma votação para uma constituinte, né, para voltar, vamos dizer assim, instaurar um novo momento agora democrático, pelas vias democráticas, que tem uma Constituição que dá as bases para o exercício do poder da Presidente da República e todas as outras coisas, né, que havia sido quebrado com esse golpe de Estado, como eu disse. E então nós vamos ter esse governo de 1930 a 34 como chamado governo provisório, porque somente em 1934 é outorgada essa Constituição, ou seja, é imposta de cima para baixo, é a Constituição de 34, que dá agora poderes legítimos e democráticos para Getúlio Vargas, de certa forma, continuar no poder por os anos seguintes. Nós vamos ter que, nesse período de 1932, 1934, Getúlio Vargas vai, sim, fazer algumas coisas importantes para o Brasil, inclusive buscar leis trabalhistas, a aprovação de leis trabalhistas para os trabalhadores. Ele vai, de certa forma, ter um apoio muito grande para os grupos mais populares do Brasil que passavam maiores necessidades, inclusive por isso ele vai ficar conhecido como o pai dos pobres, tá? E nós vamos ver que no governo provisório, que vai de 1930 a 34, né, nós vamos ver que também foi voltado em 34, nós tínhamos aí o voto feminino, na figura do voto feminino, que nós não tínhamos antes. Então, a partir somente de 34, as mulheres começam a ter direito ao voto. Nós vamos ver que em 37 vai ser votado as leis, nós vamos ter, como eu disse, as leis trabalhistas, chamadas CLT, o Código Penal também. Getúlio Vargas acaba colocando isso no Brasil, ou seja, regulamentando a lei que fazia cumprir as penas. E nós vamos ver aí também que Getúlio Vargas, já em 1937, ele prevendo que poderia agora e ter uma eleição e perder uma eleição, começam os rumores que poderia existir uma ameaça comunista para tomar o poder, e aí chamam isso de Plano Cohen, ou seja, eles inventam que há um perigo muito grande que os comunistas, o Brasil ia ficar sem ordem, sem lei, enfim. E aí eles vão lá mais uma vez, os militares, dar um outro golpe, né? E para a continuação no poder de agora 37 a 1945, certo? No governo de 1937 até 1945, Getúlio Vargas vai endurecer no poder, ele vai criar nesse período aí uma rádio, né, um programa chamado a Voz do Brasil, né, e aí nós vamos ver que agora sim vai ficar mais claro que o governo não era democrático, existia uma ditadura. Houve-se agora, extingue-se muitos os outros grupos políticos, os outros partidos, agora fica mais só o partido de Getúlio Vargas. Nós vamos ver aí que há uma centralização e uma perseguição aos outros grupos, né, contrários a Getúlio Vargas, e isso caracteriza, claro, uma ditadura, né? Nós vamos ver aí que há uma participação do Brasil em 1945 na Segunda Guerra Mundial, melhor, de 1939 até 1945, então tem a Segunda Guerra Mundial, e aí o Brasil vai participar de uma forma mais indireta. Ele vai enviar de certa forma, membros médicos para lá, para o campo de batalha, apoiando os aliados, tá? Isso seria um principal fato da política externa. Vargas era nacionalista, ele defendia os interesses nacionais, inclusive é nesse período que ele cria a Petrobras. E aí nós vamos ver que de 1945 a 51 fica Duque de Caxias, né? Eurico Gaspar Dutra, que fica no poder de 1945 a 1951, que foi o candidato indicado por Vargas quando ele renuncia em 45.
E de 1951 até 1954, Vargas retorna ao poder, em um novo momento agora, pelo voto democrático, e termina-se a sua passagem na história política e, enfim, ele acaba cometendo suicídio em 1954 e deixa, inclusive, uma carta-testamento, né, falando um pouco dessas pressões que ele sofria da oposição e vários ataques. Então, esse é um pouco do que nós vimos. Em outro momento, nós vamos ver aí os exercícios sobre a Era Vargas. Né, nós vimos aí que teve muitos avanços na Era Vargas. Ele é que é inclusive conhecido como o pai dos pobres. De certa forma, ele, como eu disse, apoiou os trabalhadores, voltou à CLT, Código Penal, criou a Petrobras, criou a Voz do Brasil. Mas veja, a Voz do Brasil era um programa criado apenas para divulgar coisas do governo brasileiro, né, ou seja, uma propaganda em massa. Por fim, o governo Getúlio Vargas foi caracterizado como um governo de inspiração fascista, ou seja, ele se inspira no governo da Itália, o governo de Mussolini, e traz essa política para o Brasil, um governo mais liderado de fato por militares e que de democrático teve poucos períodos e é muito contraditório. Entretanto, Getúlio Vargas é para muitos conhecido como o melhor presidente da história do país.